Fala galera, hoje eu tô aqui para trazer para vocês uma aplicação que a gente costuma usar bastante nos projetos de VMix, para as transmissões distintas, né? Você pode utilizar isso de acordo com a sua necessidade, que são as entregas comerciais em L, enfim, as entregas comerciais em movimento ali, que a gente pode fazer uma dinâmica com as telas, né? A mais conhecida é que a galera chama entrega comercial em L, né? Porque ela forma um formato de L na tela e é uma entrega comercial que, enfim, é bastante popular aí no meio das transmissões, seja ela via streaming, via broadcast, enfim, é um requisito muito utilizado por todos, tá? Então vamos lá, eu já estou com o meu VMix aberto aqui, tá? Eu estou utilizando a versão 27, mas isso não influencia em nada, porque o efeito que nós iremos utilizar é um efeito que você consegue aplicar em qualquer versão do VMix, tá? Então vamos lá, o nosso primeiro efeito a gente vai utilizar o Merge, né, que é um efeito de transição, e onde a maioria dos usuários, vamos chutar um número que seja ele 95% dos usuários de VMix utiliza para fazer essa entrega comercial específica. Então vamos lá. Primeiro processo que eu fiz aqui, eu fui adicionar input, né? Vim aqui adicionar novo input, fui em lista e com a lista selecionada, dei um OK aqui, né? E eu criei esse input em lista aqui. Por que eu criei um input lista? Porque toda vez que eu estiver trabalhando com vídeo ou com imagem dentro do VMix, eu sempre recomendo utilizar lista, porque você diminui o processamento da máquina. Ao invés de carregar vários inputs, você diminui render time, enfim, você deixa o seu fluxo ali mais leve, tá? Fora que você tem a opção de colocar diversos conteúdos dentro desse input lista, né? Então você pode carregar aqui vários vídeos, várias imagens, enfim, você tem uma lista mais ampla de funcionalidades dentro da lista, tá? Então vai criar um input de vídeo, vai criar um input de imagem, cria lista que você consegue ter um aproveitamento maior aí em questão de usabilidade, tá? Segundo processo, eu vou vir aqui em adicionar input e vou aqui na opção de color, tá? E vou criar um input transparente, uma cor transparente aqui, literalmente um input em branco, tá? A partir do momento que eu criei esse input em branco, eu vou vir aqui na minha engrenagem desse input, vou na opção de layers, e aqui na layers vai vir tudo none, né? E eu vou selecionar nessa layer a nossa imagem de background, que eu quero que fique atrás, por trás, né, a nossa primeira layer. E essa primeira layer vai ser nada mais, nada menos do que a nossa lista de entrega comercial ali, onde a gente vai estar com a imagem do nosso patrocinador. Então essa imagem ela vai ficar por trás. Então eu venho aqui na nossa layer e vou selecionar o input 3, correto? Input 3 selecionado. Próximo passo a ser feito é vir aqui na layer 2, que é a layer que vai estar na frente, e a gente seleciona a nossa câmera. O que a gente quer que fique na frente desse nosso background. Nesse caso, é o nosso input 1, que é uma simulação de uma câmera, tá? Eu carreguei um vídeo aqui, só para a gente ter como exemplo, como se fosse uma imagem de um drone chegando na nossa transmissão, tá? Eu estou recebendo esse drone aqui através de uma placa de captura, e eu estou jogando. Aqui no nosso input branco, né, na opção de layers, na layer 2, eu estou selecionando exatamente esse nosso input aqui, que é a câmera 1, tá? Com ele selecionado, eu venho em Edit aqui, nessa opção, e aqui eu faço a proporção, que a partir do momento que a gente selecionar, ele vai estar assim, né? Então agora eu venho aqui e faço o alinhamento de forma proporcional com o nosso background de entrega comercial, tá? Vou posicionar aqui. Você que está usando uma versão anterior ao 27, você vai ter que fazer por aqui. Você que está utilizando a versão 27, você tem essa opção aqui que o VMix atualizou agora, né? Então você consegue fazer por aqui mesmo, nessa própria tela. E para você que chegou até aqui, quero convidá-lo para poder acessar o nosso site recrealive.com.br. Lá você vai encontrar diversos templates, né? Pode auxiliar você nas suas transmissões com algumas funcionalidades prontas. E em breve a gente vai estar lançando a nossa plataforma aí de vídeo aula com conteúdos vastos para ajudar e auxiliar você nas suas transmissões. Então acesse lá recrealive.com.br e não deixa de seguir a gente nas redes sociais.
Então, fiz aqui, posicionei da melhor forma o nosso input, né? Então, agora eu fico com essa tela aqui. O que eu faço? Nosso efeito está pronto. Basta o nosso DTV colocar a câmera que está aqui dentro, por exemplo, a nossa câmera 1, que é o nosso drone. Então, eu coloco o drone no PGM. Com o drone no PGM, eu coloco esse input de preview. Seleciono aqui na minha abinha de transição o efeito, né, a transição merge, e a partir do momento que eu clico em merge, ele faz essa dinâmica. Então eu tenho aqui um efeito de transição em L, pronto, feito, posso usar a hora que eu quiser, basta clicar em merge. A segunda opção, que é a opção que eu utilizo nas minhas transmissões e a que eu recomendo para todos, é a transição feito com input virtual. Como assim? A gente vai criar um cenário virtual com uma opção branca, né, uma opção vazia, para apenas utilizar o recurso de câmera virtual. Então vamos lá, vamos ver isso na prática, como funciona. O mesmo processo, eu criei aqui um input de lista, né? Dentro dessa lista eu tenho dois conteúdos, vamos colocar assim, dois patrocinadores distintos, tá? Eu tenho um patrocinador A e eu tenho um patrocinador B, perfeito? Como é o próximo passo? Criar o nosso input, nesse caso que vai ser o input virtual. Então eu vou em adicionar input, vou vir aqui em virtual set. Nesse virtual set eu vou criar um virtual set branco, esse blank, que é esse carinha aqui. Criei ele vai vir para cá e vai vir com essas duas opções aqui. Eu tenho, dentro desse input 5, eu tenho a opção de câmera e tenho uma opção de setup. Eu vou começar pela opção de setup. Na opção de setup eu vou em Layer, em Background, e vou selecionar o nosso input de lista. Então, o nosso input que é aonde vai conter os nossos patrocinadores, correto? Então, aqui eu selecionei o input 6, eu vou vir aqui na Layer Background e vou colocar aqui input 6. Ok. Próximo passo, eu vou vir aqui na Layer 1, em Input eu vou colocar o input da nossa câmera. Nesse caso é o nosso drone, né, que está aqui no input 4. Então, selecionei aqui input 4, nossa plaquinha de captura, vamos supor, caso ele esteja entrando via a placa de captura, como se fosse uma câmera em tempo real ali. Tá? Input 4. Ok. Qual o próximo passo? Eu venho aqui na minha abinha, né, nessa tabzinha aqui de câmera. Nessa tab de câmera, eu tenho aqui os meus presets de câmera. Então, nesses presets de câmera, eu tenho câmera 1, câmera 2, câmera 3, câmera 4. Ou melhor, posições das câmeras, né? Posição da minha câmera. Vamos colocar como posição câmera 1, posição 2, câmera 1, posição 3, câmera 1 e assim sucessivamente, como se você estivesse ali brincando com um cenário virtual, né? Você vai ter as opções de PTZ, Pan, Tilt, Zoom, dentro desse input, tá? Então, vamos lá. Eu tenho aqui o nosso posição da câmera 1, posição 2 da câmera 1. Nessa posição 2 da câmera 1 vai ser a câmera afastada. Então, eu tenho que, primeiramente, voltar lá no passo que nós fizemos com o Merge e redimensionar a Layer 2, né? Onde a gente selecionou a nossa entrada do drone. Então, eu vou em Edit aqui e vai acontecer a mesma coisa. Ela vai vir assim, né? Então, nessa Layer 2, caso você não tenha o VMix 27, você vai vir aqui em Edit e vai fazer os mesmos ajustes aqui. Caso você tenha o VMix 27, você pode fazer esse ajuste por aqui. Então, por aqui eu vou fazer o meu ajuste, ajustei aqui, tá? Já está no tamanho que eu quero. Ok? Perfeito. Então, agora, na minha opção de câmera 1, eu vou clicar com o botão direito aqui em cima. Cliquei com o botão direito aqui em cima, eu vou ter a opção de fazer um zoom virtual, um zoom digital. Então, eu venho aqui e faço de acordo com a minha necessidade. Então, eu vou enquadrar essa minha imagem aqui, dando um zoom digital nela, um zoom virtual. Vou aumentar um pouco o nosso zoom e vou dimensionar o meu eixo X e Y, tá? Feito isso, eu clicando aqui, eu tenho esse efeito. Vou fazer o ajuste fino aqui. Vou dar mais um zoomzinho. Ok, eu acho que agora a gente tem a tela totalmente preenchida.
tá? Então, com a tela totalmente preenchida, eu vou colocar esse input virtual, que é o meu input 5, no PGM. Feito isso, eu já tenho o meu efeito pronto. Eu clico aqui, tenho o efeito de transição. Essa é a funcionalidade quando eu faço através do input de virtual. Quando eu crio um input virtual, eu tenho essa funcionalidade da gente poder fazer um zoom, né? Simular um zoom através do cenário virtual. Então eu simulo um zoom digital aqui e eu tenho esse efeito sendo aplicado, um efeito de deslizamento da tela. Qual a diferença dele para o Merge? O Merge, se você reparar, deixa eu colocar ele aqui no PGM, o Mesh, se você reparar, eu tenho a sobreposição da imagem em cima da logo do meu patrocinador, por exemplo. Você viu que ele cobre a Brahma, ó, ele revela o que está por trás. Ele revela o que está por trás, ó. Ele literalmente passa por cima da imagem de BG. Quanto o meu zoom virtual, ele desliza com a minha tela de fundo, por exemplo. Deslizei. Só faço um deslizamento. Então isso, a partir do momento que você aplica isso na sua transmissão, posso te garantir que você melhora muito a sua entrega comercial. E por que a gente utiliza a lista aqui? Porque, por exemplo, vamos lá, eu vou pagar o meu primeiro anunciante, tá? Fui lá, paguei meu primeiro anunciante, nesse caso a gente tem como referência a Brahma. Fechei a tela, eu já posso aqui rapidamente posicionar o meu segundo anunciante, que é esse carinha aqui. Quando eu faço isso, eu já tenho o meu segundo anunciante. É importante a gente ressaltar das definições serem feitas de acordo, ou seja, todas as nossas cartelas de fundo estarem na mesma proporção. Por quê? Porque pode acontecer desse erro aqui. A partir do momento que eu selecionei a minha segunda entrega de patrocínio, você vê que ela não está mais proporcional com a minha primeira entrega. Então isso é importante a gente ressaltar, que toda entrega comercial que a gente for fazer nesse cenário, né, a gente tem que levar em consideração a proporção de todas as cartelas. Então todas as cartelas têm que estar na mesma proporção ali do L. Então é importante você mandar as medidas, né, as proporções, para que todas as cartelas sejam estritamente idênticas, né, quando a gente fala de proporção, para justamente não acontecer esse erro que aconteceu aqui. Perfeito? E agora a gente tem uma terceira opção, que eu deixei preparado aqui pra gente, que é essa opção aqui, da Goat, né? O que a Goat faz? A Goat, ela utiliza desse tipo de entrega comercial aqui, que é a cartela dividida, né? Então, utilizando do mesmo raciocínio do cenário virtual, eu vou fazer o mesmo processo para esse tipo de entrega. Adicionei um input de lista, tá? Nesse meu input de lista que eu acabei de adicionar, nesse input a gente vai conter todas as entregas 9x16, que é a entrega na vertical. Então aqui eu vou colocar todas as minhas entregas na verticais, perfeito? Eu vou criar um input de lista também, criei mais um input de lista. Nesse input de lista eu vou ter os meus backgrounds. Nesse input eu posso ter background animado, estático, enfim, vai da sua necessidade. Nesse caso eu estou com um print de tela do canal da Goat, tá? É um print estático. E aqui em Setup eu adicionei um input virtual, mesmo processo. Em Setup, em Background, eu defini essa nossa lista aqui, que a gente colocou como background. Então é o meu input 9, perfeito. Na minha layer 1, eu vou colocar aqui o meu input 7, que é a nossa câmera, né? Que é o nosso input do drone, perfeito. A diferença é que eu vou ter mais uma layer. Então nessa layer 2 eu vou colocar a nossa lista com vídeo na vertical, que é o nosso vídeo input 10. Feito isso, eu tenho já o meu projeto, né, o meu mapping aqui do meu input feito. Então agora eu vou na minha opção de câmera aqui, e na opção de câmera eu defino o meu posição de PTZ desse cenário virtual. Então aqui eu vou vir aqui, eu vou clicar com o botão direito em cima do meu index 2, né? Vamos considerar isso aqui como index. Então eu tenho index 1, index 2, 3 e 4. Então eu vou vir aqui no meu preset de câmera 2, né? Eu vou clicar com o botão direito e vou deixar ele como o mais afastado.
E aqui no meu index 1, né, eu vou vir aqui e vou fazer a minha proporção para preencher toda a tela. Lembrando que você tem que fazer o alinhamento da tela antes de fazer as posições de câmera. Então lembrando que toda vez que você adiciona, a câmera ela sempre vem assim. A layer sempre vai vir no tamanho cheio. Então o que você tem que fazer? Você tem que reposicioná-la de acordo com o seu background. Então eu vou fazer uma por uma aqui. Como eu estou usando o VMix 27, ele me dá a opção de fazer isso por aqui, dessa forma, que eu acho um pouco mais rápida para a gente poder realizar. Então eu vou vir aqui nessa ferramenta e vou ajustar aqui o tamanho do meu vídeo. Então eu vou deixar aqui só como ilustrativo. E já a minha Layer 2 eu vou fazer da forma antiga, que é por aqui. Então vou vir aqui, vou tirar o zoomzinho aqui, vou dar um 0.8 talvez, até mais, 0.7 por aí. Vou vir aqui 0.75, 0.4, 0.3 e aqui é tentativa e erro, tentativa, acerto e erro, né? Então vamos lá. Então aqui a gente pode tirar 0.25, 0.29, que a gente traz eixo X para cá. Ok, e aqui a gente sobe um pouquinho, tá? Só para a gente ter como exemplo. Então eu fiz aqui a minha posição. Aqui eu já tenho a minha preset de câmera feito. Então eu tenho esse movimento aqui na nossa tela, né? Aplicando agora a nossa tela dividida ali, splitada. Então aqui eu vou estar rodando todos os meus vídeos na vertical. E aqui eu vou estar rodando a minha câmera, o meu input, seja lá o que eu quiser definir aqui. Perfeito! Temos duas dinâmicas que a gente pode aplicar, enfim, em vários raciocínios aí durante a transmissão. Agora é importante também a gente levantar uma observação que durante a entrega comercial pode ser que você esteja fazendo um esporte, por exemplo um futebol, até mesmo a transmissão de um futevôlei ou enfim, uma transmissão no geral, que você tenha que continuar a sua sequência de corte, né? Você está pagando o seu comercial, mas ao mesmo tempo o jogo continua. Então como que a gente pode fazer isso acontecer? Da seguinte forma, a gente vai criar um mix dentro do VMix e eu vou fazer uma linha de corte paralela. Então a partir do momento que eu estou pagando a minha entrega comercial em tela dividida no meu PGM, eu estou fazendo um corte paralelo nessa minha segunda linha de corte. Então, isso a gente faz da seguinte maneira. Eu criei uma binha de extra aqui. Nessa binha de extra, eu adicionei um mix. Tá? Eu vim aqui na opção de adicionar input, vim em mix e adicionei um novo mix. Esse novo mix, eu tenho a opção de corte, de preview, de output e ainda tem as transições de cut e qualquer transição que eu queira selecionar da minha lista. Tá? Eu fiz isso aqui no meu input 11. Esse input 11 é o meu mix 2. Eu criei ele. E aqui eu tenho a minha aba de preview e minha aba de output. Tá? Então, por exemplo, eu estou aqui com o meu comercial no ar e ao mesmo tempo eu quero seguir a minha dinâmica de corte, eu quero continuar cortando. Então, na sua mesa, no seu switch ali, no seu Stream Deck, enfim, no seu mapeador MIDI, etc., você pode definir uma segunda linha de corte para esse momento específico. Então, toda vez que você tiver entregando um comercial, você vai ter uma segunda linha de corte que você pode continuar cortando o jogo, enfim, continuar cortando o seu programa ali sem interferir na sua entrega comercial. Então, como que eu faço isso? Fiz o input mix, né? Nesse input mix eu tenho aqui a opção de preview, a opção de output e as opções de corte. Então, eu venho aqui no nosso input de comercial, que é esse input 8, que é o virtual. Na layer 1, eu defino aqui o nosso input mix, que é o input 11, que é o nosso corte extra. Então, dentro desse input 11 agora, eu consigo seguir cortando. Né? Eu consigo seguir cortando aqui dentro desse input. E, ao mesmo tempo, eu consigo pagar o nosso comercial sem interferir na minha dinâmica de corte. Então, por exemplo, eu quero cortar aqui para a câmera 1, quero voltar para a câmera tal. Agora eu vou cortar para a minha câmera aqui, ó,
vou cortar para minha câmera, pronto, coloquei minha câmera no ar. Então, através dessa opção, eu consigo seguir a minha linha de corte sem interferir na minha entrega comercial, tá? E aqui eu estou fazendo a minha entrega comercial. Posso fechar e, enfim, posso seguir a transmissão. Perfeito. Ótima dinâmica. E como que eu consigo aperfeiçoar essa dinâmica? Através dos meus atalhos. Então, se eu vier aqui em Shortcuts, eu já defini aqui alguns atalhos para a gente poder facilitar. Então, por exemplo, o meu atalho A, ele vai fechar a tela. O meu atalho S, ele vai abrir a tela. Então, como que eu fiz esse atalho? Através da função SelectIndex. A função SelectIndex, ela vai selecionar o index 1. Nesse meu caso aqui, ela está selecionando o index 1 do meu input 8. E o index 1 do meu input 8 é a câmera fechada, a câmera virtual fechada. O atalho S, o shortcut S, ele está com a mesma função SelectIndex do mesmo input 8. Porém, ele está com o index 2. Qual que é o meu index 2? É a câmera zoom virtual todo aberto, tá? E aqui eu tenho a opção também, eu criei um atalho, um shortcut, do meu D1 e do meu D2, que é o número 1 e o número 2. O número 1, eu seleciono o input 7 dentro do meu input 8. Como que eu faço isso? Através da função setMultiViewOverlay. Essa função, ela basicamente vem aqui e fala para o VMix. VMix, dentro do seu input 8, na camada Layers, eu quero que você pegue na Layer 2 e coloque nela um input que eu defini. Nesse caso, eu defini o input 7 para o atalho 1 e o input 11 para o atalho 2. Então, quando eu aperto o shortcut 2 do meu teclado aqui, ele vem aqui e ele fala a mesma coisa do VMix. VMix, no seu input 8, eu quero que você vá na Layer 2 e na Layer 2 você vai definir o input 11. É isso que a gente faz funcionar esses atalhos. Então, o A eu fecho, 1 eu seleciono a câmera direta e o 2 eu seleciono o meu mix. Poxa, no meu VMix eu não tenho a opção de mix, eu não tenho essa opção de mix aqui. Como que eu posso fazer? Você pode fazer o mesmo processo através dos atalhos. Então, você vai vir aqui em Shortcut, em Edit, e aqui, nessa opção que eu fiz, eu vou vir aqui em setMultiViewOverlay, e aqui eu vou definir todas as minhas câmeras. Então, por exemplo, eu vou definir a câmera 1 para o atalho D1, a câmera 2 para o atalho D2, então a câmera 2, vamos supor que seja input 2, a câmera 3 seja input 3 e assim sucessivamente. Então você vai conseguir fazer uma linha de corte dentro da sua entrega comercial através dos atalhos, direcionando direto as câmeras para essas layers. Então assim você consegue ter um corte, simular um corte paralelo, né, dentro desse seu input virtual de entrega comercial. Assim você consegue simular a opção do mix. Qual o lado ruim disso? É que você não tem as transições, né, que o mix te proporciona, tá? Então a gente vai revisar aqui os shortcuts. A gente tem um shortcut em Edit, eu tenho um shortcut SelectIndex, que ele vai selecionar o index. Isso serve para outros tipos de input no VMix, tá? Mas eu não vou entrar em detalhe agora, mas você pode fazer isso para input de foto, lista, enfim, você tem outras funcionalidades que essa mesma função você consegue atribuir dentro do VMix. No meu input 8, eu tenho o nosso input virtual, e aqui o valor do index é o index 1, que é relativo ao preset da câmera 1. Lembrando que aqui a gente tem a velocidade da transição, a velocidade desse movimento. Então aqui eu estou com uma velocidade fast, uma velocidade rápida, eu posso colocar uma velocidade devagar, que é a velocidade slow. Olha quanto tempo ela demora para fazer o movimento. Eu posso colocar uma velocidade custom também, e aqui eu defino a velocidade que eu quero. Por exemplo, colocar uma velocidade bem devagarinha, e ela vai levar esse tempo que eu defini aqui para poder realizar o movimento. Então agora eu vou colocar aqui uma velocidade mais devagar, vou colocar 0,5. Vou abrir, ela vai levar esse tempo que eu defini para poder fazer esse movimento. Vou colocar aqui 0,1, perdão. 10, vamos ver com 10 como fica. Ele vai levar esse tempo para poder fazer esse movimento aqui. Então aqui você pode fazer essa customização de tempo, né, de duração da transição,
Ou você pode vir aqui no Edit também, ao invés de você deixar Current, né, que você vai selecionar por aqui, você pode definir um manual. Toda vez que você apertar esse atalho, que é a tecla A, ele vai definir essa duração para esse efeito. Então, basicamente, o nosso vídeo é esse, né? Como a gente faz essas entregas comerciais em L, mais especificamente em tela dividida pelo vMix de uma forma rápida, prática, fácil e sem esquentar muita cabeça. Então, agora você já pode fornecer isso para o seu cliente, né? Da melhor maneira possível aí, que você vai ter um fluxo de operação aí liso, enfim, sem maiores dores de cabeça, tá? Então, esse é o vídeo, espero que você tenha curtido. Esse é o primeiro de muitos que a gente vai poder proporcionar aqui no canal para vocês. Espero que todos tenham tirado suas dúvidas. Ainda tem dúvida? Entra lá no site recrilive.com.br, entre em contato com a gente, veja a nossa gama de templates pronto que a gente tem para poder atender as suas transmissões, tá? Fico por aqui e até o próximo vídeo.